Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Política, é isso mesmo, né? A partir de agora a gente tem um encontro toda segunda-feira, a partir das 19 horas, com os pré-candidatos à nossa região oeste, a toda a região oeste. Estamos aqui para ouvi-los, conhecer um pouco mais da sua história de vida. Antes, vamos agradecer as pessoas que nos apoiam para que esse projeto esteja acontecendo. Então, quero agradecer a Lorena Barbosa Paisagismo e a Vanessa Gonçalves, que deixa a gente mais bonita para receber nosso convidado, para receber você que está aí. Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer aqui um combinado? Já se inscreve no nosso canal para que você possa assistir a todos os programas que vão vir por aí, tá? Ativa a notificação, compartilha. É importante que a sociedade conheça esse espaço, que possam ver os nossos pré-candidatos de uma forma diferente, né? Julgo até dizer de uma forma que vocês nunca viram. Então, vamos falar do nosso convidado de hoje? Ele é natural de Barreiras, empreendedor e ativista social. É formado em Direito e em Administração, membro da Comissão da Paz e Segurança, já foi presidente da CDL Barreiras, um dos fundadores e primeiro presidente da AGEB, Associação de Jovens Empreendedores de Barreiras, e atualmente ocupando o cargo de vereador do município aqui de Barreiras. Rider Mendonça e Castro. Mas, além desse currículo que eu li, a gente vai conversar mesmo hoje com o marido da Ieda e o pai da Laura, do Sebastião e da Catarina. É isso? Isso aí. Bem-vindo, Rider, viu? Muita satisfação mesmo em tê-lo aqui. Eu conheço você já há algum tempo, né? Verdade. E eu fico feliz em poder receber também os amigos, né? Porque é assim que eu me considero, tenho muito carinho por você e poder contar às pessoas sobre essa história de vida, né? Coisas que os mais próximos conhecem, mas que a grande população não. Então, seja bem-vindo ao Café com Política. Vai ser um prazer e tenho certeza que tem muita história boa para a gente ouvir. Agradeço o convite, me sinto honrado de estar aqui, parabenizá-la pelo programa. Tenho assistido aí esse início, né? É uma ideia fabulosa, porque geralmente o assunto de política é um assunto meio chato, as pessoas não gostam muito, né? Não param para ouvir, mas acho que essa proposta que vocês apresentam para a sociedade barreirense e para o Oeste é uma proposta totalmente inovadora e diferente e que vai fazer com que o Oeste conheça as lideranças, as pessoas que se propõem a ingressar ou já estão na vida pública, contribuindo, somando. Oi, que bom. E é isso, a nossa ideia nasceu exatamente de poder mostrar esse lado humano, né? Porque cada dia que passa as pessoas se conectam cada vez mais, e não é só com as propostas, quando a gente fala em política propriamente dito, mas quem é aquela pessoa, né? Quais são os valores dela. De fato, isso tem a ver comigo. As redes sociais, ela facilita e ela possibilita esses encontros. A gente até estava falando aqui um pouquinho antes da gravação, que a gente tem a sensação hoje de conhecer pessoas que a gente nunca viu, né? Exatamente. Ter esse sentimento de intimidade. Eu queria saber de você, quais são as lembranças de infância que você tem de Barreiras? Porque você é barreirense e a gente encontra poucos barreirenses até, né? Verdade, verdade. Nossa, são muitas, né? Falar de Barreiras é minha paixão, minha cidade natal, é a cidade que nasci e cresci, e a cidade que hoje eu faço uma entrega na minha trajetória, na minha caminhada de vida. Então, são muitas lembranças da nossa cidade. Eu tenho rememorado, ultimamente, uma lembrança do centro histórico da nossa cidade, porque eu nasci ali, vivi ali durante 13 anos da minha vida, na rua Barão de Cotegipe, e ali percorrendo a feira. A feira é uma paixão que eu tenho, a feira me conecta com muitas boas memórias, a feira agora, que é no centro já há alguns anos aqui, né? Mas que antigamente era lá na Praça Landulfo Alves, e ali eu tenho muitas memórias, né? Porque chegava sábado, chegava sexta, a diversão da meninada, dos jovens, dos amigos. Naquela época, a meninada ocupava as ruas, bem diferente de hoje, né? Hoje a meninada está muito conectada, as redes sociais não tem essa interatividade que era antigamente. Então, eu tenho boas memórias ali da Praça Landulfo Alves, ali da feira, daquele ambiente. Lembro muito ali do meu avô, um avô que é uma figura assim extraordinária, uma referência na minha vida, né? José Gomes de Castro, um homem do comércio, né? Que
contribuiu, que ajudou muita gente, que deu uma contribuição muito significativa para o crescimento, para o desenvolvimento aqui da nossa cidade, que veio há muitas décadas, quando Barreiras era uma cidade muito pequena, muitas pessoas não queriam morar em Barreiras porque tinha muito pouco a oferecer, e ele chegou acreditando aqui, na época, saindo da Chapada Diamantina, com os filhos em cima de um caminhão, 9 filhos. É isso que eu ia perguntar. Quantos filhos? 9? 9 filhos meu avô teve, né? E ali ele tinha a opção de escolher Barreiras, Ceabra ou Feira de Santana. E aí ele conta a história dele. Eu tive a oportunidade, juntamente com uma escritora da nossa cidade, jornalista muito conhecida, Miriam Hermes, de escrever a história da vida dele. Que lindo. E enquanto, né, na época, vivo ainda, a gente fez essa homenagem à pessoa dele, fizemos um livro que traz toda a história da vida dele. E aí ele conta no livro que ele tinha 3 opções. Ele poderia levar a família para Ceabra ou para a Feira de Santana, mas ele optou por Barreiras, que era uma cidade pequena, uma cidade que ainda estava dando os primeiros passos, mas que ele sentia que Barreiras tinha mais a oferecer para a família. E assim ele veio, chegou em cima de um caminhão com os 9 filhos e começou toda a trajetória de vida dele. Isso aí na década de 60, né? Já tem bastante tempo, né? Sim, sim. Então a gente está falando de mais de 50 anos atrás, pode-se dizer. E assim começou a trajetória. E aí meu pai é o mais velho dos 9 filhos, caminhoneiro, ajudava, meu avô era o braço direito do meu avô, foi caminhoneiro, motorista durante muitos anos, muito tempo, e ali meu pai conheceu uma goiana, que era minha mãe, né? E minha mãe, a minha avó, ela tem um pé na cuia, né? São Desidério, e aí minha avó, há muito tempo atrás, conhecia meu avô, que era mineiro, que foram morar em Goiânia, que tiveram 8 filhos, mas que nunca deixou de estar sempre aqui na cidade de Barreiras, de São Desidério, visitando os parentes. Em uma dessas vindas, conheceu meu pai, minha mãe com 17 anos de idade, e aí veio morar em Barreiras. Assim nasceu a nossa família, 3 filhos. Então eu sou o filho do meio, tenho o mais velho, que é o Anderson, tenho o mais novo, que é o Fábio, que não mora em Barreiras, é advogado, tributarista, lá em Brasília, e ficou eu e o Anderson aqui em Barreiras. Uma família com 3 homens, né? 3 não homens. Teve. Aí vieram os netos, depois as netas. No caso, você está podendo viver exatamente. essa experiência hoje. O Anderson casou, 2 filhos, e logo em seguida fui eu. Conheci a Ieda, 3 filhos pequenos, né? A Laura de 8 anos, o Sebastião de 6 anos. E, recentemente, 10 meses atrás, a Catarina, que nos presenteou aí com a vinda dela. Né? Então, a família que está aí. E daí você passa muita calma no falar, né? Muita tranquilidade. A gente tem tem pessoas que... Eu acho que eu sou do time dessa mais acelerada. Quando eu chego, eu acelero mais. Mas você traz essa calma. Quando criança, você era... essa criança tranquila ou não? Essa calma veio pergunta, não. Eu acho que não. Eu acho que eu estou mais do lado acelerado. Talvez esteja calmo agora aqui. Vou acelerar do meio para o final. Mas creio que não. Sempre fui uma criança muito ativa, né? Tive uma infância muito ativa. Até hoje, assim, sempre lidando com muitos projetos, com muitas coisas, né? Eu acho que... Era aquele filho questionador? Sempre questionador. Nunca deixei de ser. Continua. Não, e agora tem um filho assim, dessa forma, né? Porque o Sebastião, ele é o questionador entre os... A Laura, mais tranquila, mas o Sebastião, olha, estou me vendo no Sebastião, né? Você dá um comando, ele questiona o comando, não aceita, de bate pronto, é dessa forma, né? Mas é isso,
Não está roubando, está herdando, né? A gente não rouba, a gente herda. Minha mãe dizia, quem tem com o que me pagar não me deve nada. Ela me dizia isso muito ali na adolescência. Ela dizia, sua hora vai chegar. E hoje eu entendo muitas coisas que naquele tempo eu não entendia. Você saiu ali no momento da faculdade, foi isso? Exatamente. Antigamente, Barreiras, a gente não tinha faculdades aqui, né? Tinha a UNEB, mas para minha opção não tinha o curso, né? A UNEB não oferecia. Eu tinha sempre o desejo de fazer o curso de administração de empresas. Saí para estudar, concluí o 2º grau. Como a gente já tinha um pé em Goiânia, porque a família da minha mãe toda é de Goiânia, fui morar em Goiânia e ali fiquei durante 4 anos, concluindo o 2º grau. Prestei vestibular em várias cidades, vários locais. Passei em Uberaba, Minas Gerais, na Universidade de Uberaba. Concluí o curso em Uberaba e retornei para Barreiras no dia 11 de novembro de 98, depois de 8 anos fora de Barreiras. Se você me perguntar se em algum momento eu pensei em não retornar para Barreiras, olha, quando eu fui para morar em Goiânia para estudar, eu sabia que eu ia retornar para Barreiras. Meu coração sempre bateu aqui na nossa cidade, na nossa terra. Nunca passou pela minha cabeça sair da nossa cidade, construir alguma coisa fora. Que legal, né? Porque a tendência, né? Você está numa capital, ou você está numa cidade grande, e aí você começa a viver o que uma cidade grande oferece, né? E a chance de não retornar é grande. É verdade, mas isso em nenhum momento, né? De certa forma, porque eu sempre olhei Barreiras como uma cidade de muitas oportunidades, e isso ao longo do tempo a gente observa que vem se demonstrando cada vez mais. O quanto a nossa cidade é uma cidade pujante, o quanto a nossa cidade é uma cidade que tem a oferecer. Então, lá atrás eu já sabia que eu estaria retornando para Barreiras e fiz um trabalho muito forte de tentar motivar muitos amigos que moravam fora naquela época de retornar para Barreiras. Inclusive, um trabalho até exitoso, porque alguns eu consegui que retornassem, outros demoraram mais tempo, mas em seguida também alguns retornaram porque começaram a ver o quanto Barreiras tem ainda a crescer, a desenvolver, quantos espaços nós temos ainda a serem preenchidos em vários segmentos, área empresarial, de serviços, né? Sim, sim. E eu acho que eu lembro um pouco dessa movimentação. Quando eu cheguei em Barreiras, porque na época que essa turma saiu para fazer faculdade, eu não estava aqui ainda, mas eu estava na volta, estava no momento desse retorno. E aí as pessoas falavam, olha, fulano de tal está voltando, né? Agora tem aquele que voltou, está nessa empresa, não está abrindo algo novo. Então a cidade sentiu um pouco dessa turma, dessa nova geração, né? Que estava ali chegando e cuidando de algumas áreas. Você, logo que retornou, você chegou a trabalhar ainda lá em Minas ou você começou a trabalhar em Minas? Mesmo não, aqui? Cheguei a trabalhar em Minas. Eu estagiei lá numa empresa atacadista na época, né? Aqui em Barreiras nós tínhamos uma empresa de atacado também. E aí foi uma experiência importante, porque quando eu retornei em 98, já em 99, nós ampliávamos naquela oportunidade a atividade do atacado aqui. Então eu já ingressava também nessa atividade. Mas eu quero destacar aqui, que eu acho que é importante, que quando eu retornei, também uma leva de amigos também retornaram para Barreiras ali em meados de 98, 99, 2000, e ali criamos ali, começou a surgir entre aquele grupo de jovens que tinham retornado, qual a contribuição que nós poderíamos dar para a nossa cidade de Barreiras. Eu não sei se você lembra dessa época, né? Que aí foi o surgimento da Associação dos Jovens Empreendedores, a AGEB, né? Nós começamos a nos reunir, era um grupo de 30, 40, 50 jovens. As reuniões aconteciam à noite, aconteciam no sábado, no domingo, e sempre a pauta era Barreiras, era a nossa cidade, o que fazer por Barreiras. Nós que tivemos a oportunidade de morar fora e retornar, e aqueles que aqui ficaram, e ali já tínhamos ali a FASB, já com o seu terceiro, um quarto ano já fomentando, né, os cursos aqui em Barreiras, e ali
unimos ali um grupo de pessoas que queriam encontrar uma forma. E a forma foi montar uma ONG, né? Uma ONG que pudesse, através dessa ONG, disseminar a cultura empreendedora. Então, ali em 98, 99, 2000, aquele grupo de jovens, a gente começou a trazer essa questão do empreendedorismo, a importância do empreendedorismo social. Nós visitávamos as empresas para falar sobre o empreendedorismo social. O empreendedor perguntava, não, mas o que é um empreendedorismo social? Qual é a importância que a minha empresa tem de contribuir com a comunidade, com a sociedade? O empreendedor não sabia nada sobre isso, né? E ali surgiu a importância da gente realmente oficializar através de uma ONG, né? E essa ONG foi a Associação dos Jovens Empreendedores de Barreiras. Ela foi lançada para a comunidade de Barreiras em 2001, no dia 30 de agosto, um evento assim que eu nunca vou esquecer, né? Indelével, porque um evento que marcou não só a minha vida, mas a vida daqueles jovens que estavam à frente dessa associação naquela oportunidade. Eu tive a grata alegria de ser o primeiro presidente da AGEB. O evento aconteceu no ABB, tínhamos ali mais de 1.000 pessoas reunidas. Eu me recordo que, quando acabou o evento, né, a classe política, muitos chegaram, abordaram, falaram, vem cá, vocês são candidatos a alguma coisa? Esse aqui é um evento político, vocês têm uma proposta política? E a gente aqui não tem intenção política, aqui é um movimento apartidário. O que a gente quer aqui é contribuir com a nossa sociedade, com a nossa cidade. A gente vai desenvolver um trabalho voluntário, todas as pessoas aqui são voluntárias, e a gente quer disseminar a cultura empreendedora. E nós ali naquela oportunidade já apresentávamos o primeiro projeto, que era o Projeto Estudante do Futuro, um projeto que teve 17 edições aqui na nossa cidade, que é um projeto voltado para jovens que estão cursando a rede municipal ou a rede estadual. A gente faz uma sensibilização nessas escolas, eles se inscrevem, a gente faz uma seleção e durante 6 meses a gente faz uma imersão na cultura empreendedora com esses jovens. Então foram 17 edições. Quando começamos em 2001, a primeira turma do Projeto Estudante do Futuro, 2002, a gente se perguntava às vezes, não, mas qual o objetivo realmente? Será que a gente vai colher algum fruto disso? E a gente só foi entender o fruto disso anos depois, quando passamos a encontrar esses jovens que participaram dessa imersão e com o depoimento de ao falar assim, olha, aquele projeto mudou a minha vida, aquele projeto me deu um norte. Hoje eu sou um empreendedor, eu montei um negócio, eu cresci na empresa que eu estava, hoje assumi uma posição de liderança, graças ao Projeto Estudantes do Futuro, ao conhecimento que vocês me proporcionaram através daquele projeto. Então, foi um projeto muito importante. E a AGEB está aí hoje, acho que no final do ano vai ter a renovação da diretoria. É um projeto que continua, uma associação que continua, dando a sua contribuição, e eu fico muito feliz de ter participado dessa história. Início de tudo. Início de tudo. E como é bacana a gente falar de jovens que estão retornando para uma cidade, né, de origem, mas que entende o potencial, mas que não vai fazer isso só para o uso próprio, né? Essa conscientização do que pode ser feito num todo, né, para toda uma sociedade. E esse tipo de iniciativa, de fato, como a gente está aqui falando da vida, né? Às vezes a gente não tem ideia do tamanho de algo que a gente está fazendo. A gente só faz. A gente tem um sonho, um desejo, a gente tem ali uma ideia até, juntam-se aqueles amigos que têm pensamentos comuns, mas no decorrer dos anos é que a gente vê de fato o quanto aquilo fez a diferença, né, na vida das pessoas. E como isso em cadeia pode fazer diferença na vida de tanta gente. Você vem de uma família de um nome forte, né, como você citou, o seu avô, né, está diretamente ligado ao desenvolvimento da cidade, né? Não é uma coisa que não teve uma contribuição, não. Uma família com um nome forte, e isso em algum momento eu acho que deve ter seus benefícios, né? Porque você vem de um berço onde as pessoas já sabem, de um reconhecimento, mas em algum momento também isso pesa um pouco. Você sentiu não sei, talvez se sentir na obrigação de que tem que dar certo, tenho que ser. Me fala um pouco dessa
ouvir do Castro, né? De um Castro, como ter esse nome. Não, é natural, né? Que todo projeto que você encabeça, seja qual for, pequeno, médio ou grande, são projetos que você leva consigo o nome e o passado, né? A trajetória. Veja você que hoje eu estou na política. A política ela passa, mas a gente tem um nome a zelar. Então a gente tem que fazer política de forma clara, de forma objetiva, falando a verdade para as pessoas. Não só por isso, porque é da forma que tem que ser feito política, né? O que a gente observa é que a grande maioria tem um modus operandi de fazer política. Quando está diante de um grupo de pessoas, então, naquele momento você quer ganhar a confiança das pessoas, então promete algo que não vai cumprir lá na frente, mas quer ganhar a confiança das pessoas porque precisa do voto, precisa do apoio. Então a gente não trabalha dessa forma, por diversas razões. Uma dessas razões é porque a gente sabe que a política passa e a gente tem esse nome que a gente carrega e a gente tem que zelar por esse nome. Então, a gente abarca todas as pessoas, abraça todas as pessoas, mas com transparência, com responsabilidade e só assumindo compromissos que a gente sabe e que a gente tem a certeza que a gente pode cumprir. Fantástico, até porque é isso. Eu acho que você tem a consciência da história, né, do legado. Então, você é a continuação desse legado. Ainda que cada um, numa família, cada um escolha as áreas onde ela vai caminhar, mas quando a gente entende a importância do nome da família, né, dessa história, para qualquer lado que a gente vá, a gente sabe o caminho que tem que seguir. Filho de Barreiras, nascido e criado aqui, não vou mudar da cidade, tenho meus filhos, a minha história aqui. Então a gente tem que trabalhar e fazer as coisas com responsabilidade. Ninguém fica político a vida toda, né? Exatamente. Então a gente hoje está prestando um serviço, é um funcionário da população, contratado pela população, para fazer o exercício, né, como uma missão que nos propomos a entregar, em contribuir com a nossa cidade, mas sempre com responsabilidade. Você falou filho de Barreiras e hoje trouxe filhos a Barreiras, né? São três. Como é que é esse Reader pai? Né? Esse momento Porque eu, como mãe, posso dizer que da teoria para a prática tem uma diferença para você. E outra coisa, você é pai de menino e menina. Eu só posso falar dos meninos, da minha experiência como mãe de menino. Como é que é viver esses dois mundos, assim, o Reader pai? Olha, eu agradeço muito a Deus porque eu tenho uma parceira, uma mulher fabulosa que Deus colocou na minha vida, que é a minha esposa Ieda, né? Então, a casa da gente é o nosso porto seguro, né? A família é o nosso porto seguro. Então, quando eu estou no exercício da atividade política, que absorve muito o nosso tempo, 24 horas, vamos colocar dessa forma, que não tem... Toda hora chega demanda, né? Sim. A gente, na condição de ser esse funcionário, é um funcionário que você não desliga. Então, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda. As demandas chegam da população e você tem que estar ali de prontidão para tentar ajudar, para tentar atender, para ser esse interlocutor. Mas eu tenho essa segurança, essa tranquilidade, porque eu tenho esse suporte, esse apoio, né, da minha esposa. Mas nas horas que eu estou tranquilo, a atenção, o cuidado, o zelo o tempo todo dos filhos, né, meu porto seguro. Eu acho que principalmente em todas as profissões, lá em casa a gente tem um combinado em que eu digo até para ele, às vezes assim, eu quero alguma coisa, aí ele não está querendo muito apoiar aquele projeto, eu falo, deixa eu te contar, se você não apoia eu não consigo ir. Aí ele disse, mas se eu não apoiar você quer ir do mesmo jeito? Eu falei, então me ajude, apoie logo, vai ficar mais fácil. Então eu entendo que esse apoio familiar para tudo é muito importante, mas é como você falou, eu acho que na política é uma demanda maior, né? São 24 horas. Eu tenho para mim que quando vocês pensam em entrar e quando vocês entram, ainda que vocês imaginem que fossem assim, vocês só sabem quando de fato estão vivendo. Por isso que esses dias eu estava conversando com alguns pré-candidatos e aí eles diziam assim, me questionavam, me dê uma dica. Aí eu falo, a primeira dica que eu dou a vocês têm um apoio dentro de casa, porque quem vai sentir
é a família, em primeiro lugar, né? Vai sentir um pouco da ausência de vocês, o tempo de vocês não vai ser o mesmo. Então você tem o suporte, o apoio, a família apoia, a esposa apoia, o marido apoia, os filhos apoiam, né? As pessoas mais próximas de você apoiam. Porque se apoiar, tudo bem, segue o projeto. Mas se você não tiver o apoio de dentro de casa, aí eu falo para você vai ter dificuldade, né, de você fazer o exercício da política, porque demanda tempo, demanda dedicação, é uma questão também de vocação, né? Você tem que gostar de gente, gostar de pessoas, gostar de resolver problemas, porque senão você nem entra. Você tem os seus problemas, porque todos temos problemas, né? E você vai absorver os problemas de uma comunidade, de pessoas individualmente, de grupos que você vai ter que absorver para poder trabalhar, para poder fazer entrega, para poder ser o porta-voz. E vários tipos de problemas, né? Cada um com a sua demanda, às vezes você está ali resolvendo uma questão, daqui a pouco vem outra que não tem. Né? Vários tipos de problemas, de várias naturezas. Desde a infraestrutura, educação, saúde, né? A gente é uma diversidade de problemas que a gente encontra a cada momento. São muitos desafios e você tem que estar preparado para tudo. Mas quando a gente faz política com diálogo, quando você consegue fazer uma interlocução com quem resolve é o Poder Executivo, né? E graças a Deus, nessa minha construção, ao longo dessa caminhada política, a gente tem feito política de forma muito respeitosa, muito pautada, sempre pautada no diálogo e sempre encontrando as portas abertas do Poder Executivo, da esfera estadual, quando necessário, buscando também a esfera federal, quando necessário, né? A interlocução, seja com um deputado federal, com um deputado estadual, juntamente com secretários, prefeitos, para que a gente consiga atender essas demandas. Sim. A gente você principalmente que falou aí, começou um movimento jovem, então eu acho que existe esse diferencial, pelo menos esse seu olhar para o jovem, né? De saber da potência que é o jovem. E cada vez mais eu acho que os jovens eles têm despertado para todos os setores, né? Para todas as áreas, inclusive politicamente. Eu acho que a gente passa por um processo de amadurecimento. Por exemplo, a minha educação, e creio que a grande maioria da educação de muitos, os pais sempre falavam: não se envolvam com política, política é coisa suja, política é isso, política é aquilo. E você vê uma geração de pessoas que cresceram se distanciando da política. E tem uma frase que a gente diz o seguinte: na política não existe espaço vazio. Se as pessoas de bem não ocupar, alguém vai ocupar esse espaço. E hoje eu observo que está existindo uma mudança com relação a isso. Eu vejo que as pessoas passaram a pautar dentro de casa a política. É no churrasco, é no café da manhã, é no almoço. Eu lá em casa com os meus filhos, 8 anos, a Laura, né, a mais velha, mas a gente já fala de política lá em casa. Ela já consegue identificar. E eu vejo que muitos amigos hoje passaram a ter também esse olhar e esse cuidado. Hoje você se pergunta, né? Hoje você pergunta às pessoas, vocês sabem quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal? Praticamente todo mundo sabe. Então a coisa está mudando muito, ainda bem. As pessoas estão cada dia mais politizadas, entendendo que a política ela está inserida na vida da gente, goste ou não goste, ela está inserida em tudo. E a gente precisa entender como é que funciona a política, pautar a política, saber quem são as pessoas que estão se apresentando, para que possamos sempre fazer as escolhas certas. Contratar essas pessoas para prestarem esses serviços de 4 anos. E a gente sabe que quando a gente contrata uma pessoa bacana para fazer e desenvolver um bom trabalho, o resultado, todo mundo ganha, a cidade ganha, o estado ganha, o país ganha, todo mundo ganha. Sim. Mas para que você possa contratar, você tem que entender como é que funciona. Você tem que saber o passado da pessoa, o que a pessoa já fez, ou se já fez alguma coisa, ou se está aparecendo politicamente do nada, ou é apenas um produto de marketing apenas, sim, né? A gente encontra vários perfis, várias propostas, e a gente tem que estar atento a tudo, para a gente não comprar uma coisa que não vai ser entregue depois. Sim, sim, fantástico.
a gente tem falado, né, ainda falando desse público jovem, e eu queria aproveitar esse momento para você falar um pouco das atribuições de um vereador, né, para que as pessoas de fato entendam, né, porque eu sei que primeiro existem a que já buscam a informação e tem outros que querem, né, que ainda não sabem exatamente o que é que o vereador a gente se depara isso no dia a dia, né, porque as pessoas fazem uma cobrança como o vereador ele fosse responsável por executar uma obra. O vereador não construiu a ponte, o vereador não construiu o posto de saúde ou a escola, né? E o vereador, não é esse o objetivo do vereador, né? O vereador não executa, quem executa é o executivo, né? Então, é o poder municipal, é o prefeito, é a equipe lá dos secretários que definem. O vereador faz as indicações, o vereador faz a proposta das leis, né? O vereador fiscaliza se esse recurso que chega lá na prefeitura, se realmente está sendo utilizado ou vai ser utilizado para o que se propõe aquele determinado projeto, ou se aquela licitação está de forma correta e se aquele recurso vai ser usado como está na licitação. Então, o vereador, eu costumo dizer, quando a gente está nos grupos, nas reuniões, você tem aqui uma prefeitura, uma empresa com 5.000 pessoas e do outro lado você tem uma comunidade que tem dores, que tem demandas. Essas pessoas aqui não sabem com quem falar nessa empresa. Essas pessoas chaves aqui, elas mudam o tempo todo, os cargos de confiança mudam o tempo todo. Para isso você contrata 19 pessoas, para que essas 19 pessoas façam essa interlocução entre a dor da comunidade juntamente com essa empresa chamada prefeitura. Então, o vereador, eles são esses 19 funcionários que têm que ter gabinete aberto, que tem que ter escuta, que tem que ter equipe, que tem que ter bandeiras. Não dá para abraçar todas as bandeiras e também não dá para abraçar todos os bairros, né? A gente abraçou nessa caminhada nossa algumas bandeiras e a gente tem representado alguns segmentos e alguns bairros para que possamos aí nesse exercício poder ser o porta-voz, poder fazer essa interlocução, poder tentar resolver essas demandas desses segmentos, dessas bandeiras que empunhamos ao longo dessa caminhada. Você está vereador, né? E nesse período, o que é que você tem aí como seus maiores desafios? Primeiro, a transição, porque eu sou da iniciativa privada, eu nunca pensei em vir para a política, mas quando eu faço uma retrospectiva da minha história, como a gente estava aqui falando um pouco da minha história aqui do passado, eu tenho uma certa até dificuldade, você viu, né? Mas quando eu olho ali o passado, não poderia ser diferente, né? Porque eu sempre tive envolvido com bandeiras e causas sociais. Então, ali, diretório acadêmico da administração, fiquei ali 4 anos como presidente, na época lá em Uberaba, retornei para Barreiras, fui fazer faculdade aqui também, ali na FASB, né? Ainda teve um curso de Direito aí, né? Bacharel em Direito, e ali envolvido também com comissão de formatura, depois voluntário ali pela CDL, envolvido com a GEB, e na GEB vários projetos sociais. Na CDL, quando convidado a fazer parte da diretoria, passei bons anos ali. Ali nasceu ali a Comissão pela Paz e Segurança, que reafirmou mais ainda esse compromisso com a nossa cidade de Barreiras, não só meu, mas de todas as pessoas que estavam ali, estão ali ainda, como voluntários, bandeiras importantes aqui para a nossa cidade de Barreiras. Então, foi algo que surgiu naturalmente. Eu presidi a CDL, tive a grata alegria, a oportunidade, biênio 2014-2015, passei o bastão em 2016, e quando eu passei o bastão, o presidente que assumiu me convidou para fazer parte da diretoria. Eu falei, não, aqui eu já dei minha contribuição, eu quero novos desafios. E ali um grupo de amigos falou, não, a gente não tem um representante empreendedor com seu perfil na política, por que você não vai para a política? Por que você não se candidata? E ali eu topei o desafio. Faltava 5 meses para a eleição. Também queria ajudar o candidato, na época, e o atual prefeito, Zito Barbosa. E ali não me elegi, fiquei como o primeiro suplente. Gostei da experiência. Me tira só uma dúvida que me veio aqui. Como é que a família recebeu essa... Porque até então eram cargos que você ocupava e que não tinha... Sempre na iniciativa privada, né?
e cuidando ali, contribuindo ali, Comissão da Paz e na CDL. E aí volta aquela regra, a número 1, você quer sair candidato? Converse com a família. Então foi isso que eu fiz. Olha, família, eu estou querendo abraçar um novo projeto, estão me incentivando a isso, eu acho que eu posso contribuir. E o que é que vocês acham? Vocês vão abraçar comigo também? E ali eu tive, né, o aval da família, não, vá fundo, conte com a gente, né, da esposa, do irmão, dos primos, dos tios, de alguns amigos próximos. Foi tranquilo. Me candidatei, primeiro suplente, o prefeito ganhou a eleição e me convidou para fazer parte da equipe dele. Eu falei, bem, nunca tive essa experiência na iniciativa pública, então essa vai ser uma oportunidade. Fui para uma secretaria, fiquei como subsecretário, cuidando especificamente da pasta da indústria e comércio, e comecei a enxergar a quantidade de contribuições que alguém do meu perfil poderia dar na vida pública. E num período de 3 anos, até vir a eleição novamente, aí eu vim com mais convicção que realmente eu tinha uma contribuição e uma missão a cumprir. Falei, não, eu vou ser candidato novamente. E se der certo, eu vou encarar esse propósito realmente, porque eu sei que eu posso contribuir. Saí candidato, me elegi, estou no meu primeiro mandato, motivado, né, reafirmando esse compromisso com a sociedade civil organizada da nossa cidade, com barreiras que esse filho da terra fez lá atrás e continua fazendo, de querer contribuir com a nossa cidade. Então, a transição, aí respondendo a sua pergunta, ela foi do líder da iniciativa privada para o líder para a vida pública. E isso foi um pouco dolorido, porque quando você está na vida pública, você quer imprimir a mesma celeridade da vida privada. E não funciona dessa forma. A máquina pública ela é muito diferente. Ela é bem diferente. Então, hoje eu tenho uma compreensão de como funciona o executivo, de como funciona o legislativo, e eu consigo imprimir o meu ritmo nas aprovações dos projetos, nas minhas ideias, no que eu quero plantar de semente, porque tem coisa que a gente planta no público e só vai colher daqui a alguns anos. A verdade é essa, né? E aí é o que eu posso citar um exemplo. Mas hoje eu estou maduro, tranquilo, fazendo o exercício com muita tranquilidade. Depois que a família deu esse ok, né? Esse apoio que você já disse aí, que sabe da importância dele, você não só aceitou o desafio, como você se preparou para isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse Renova BR, para que as pessoas possam entender a importância disso. Olha, o Renova BR é um instrumento que está hoje disponível para todas as pessoas que queiram ingressar na vida pública do nosso país. Renova BR é uma ONG que surgiu em 2017 em São Paulo, que veio com a proposta de capacitar pessoas que queiram ingressar, que queiram ser candidatos. Então, em 2017, eu me deparei com o Renova BR. Eles estavam promovendo um curso para os candidatos a Senado, deputado federal, deputado estadual. Quando foi em 2017, eles estavam fazendo esse curso. Em 2019, eles abriram um curso a nível Brasil para as pessoas que queriam ingressar nesse curso para disputar a eleição de 2020. E ali eu falei, opa, vou fazer minha inscrição. Fiz a inscrição, foram mais de 32 mil pessoas que se inscreveram de todo o Brasil e 1.200 pessoas selecionadas. E num período de 6 meses, 5 meses, a gente fez uma imersão em vários temas, várias palestras. Olha, é muita informação. É um curso muito intenso, muito intenso. Vídeos, palestras, encontros, enfim, é muita informação. Uma preparação muito bacana, super indico, super aconselho os jovens, as pessoas que estão nos assistindo. No ano passado, eles abriram novamente uma turma para as pessoas que vão disputar agora as eleições de 2024. É uma ONG, não tem custo nenhum, mas claro, você vai participar de uma seleção, é muita gente, né?
Eu tive essa oportunidade, um único aqui da região oeste que passou naquela oportunidade, em 2019. Aí tivemos aí, em torno de 130 e poucas pessoas eleitas a vereador da turma de 2019 e 20 e poucos vice-prefeitos e prefeitos. Ingressei no mandato em 2021 e 2021, 2022, 2023, o Renova BR vem nos acompanhando. Agora, há um mês e meio atrás, tivemos um encontro em Brasília. Eu não pude participar, infelizmente, porque eu estava aqui com agendamento, mas um encontro super bacana com aqueles que foram eleitos e que estão no mandato e aqueles jovens e lideranças e pessoas que querem disputar as eleições esse ano. Então, o Renova é isso, é uma proposta de um grupo de empreendedores lá em São Paulo que entenderam que a gente tem que promover política para pessoas que queiram fazer o exercício, mas de forma preparada, com conhecimento, com informação, políticas com evidências, né? Então, eles preparam, eles capacitam, eles orientam, eles dão norte, eles acompanham você ao longo do mandato. Fantástico essa iniciativa, porque para toda profissão existe uma preparação, né? E para a política não existem tantos critérios e nem preparações, né? E aí, quantas pessoas entram totalmente despreparadas, né? E que vão aprendendo ali as duras penas, né? E ou vêm de escolas que elas julgam certas e aí vão replicando, né, tantos vícios que nós temos, né? Por isso que eu acho que chegou aonde se chegou e poder preparar, né? Exatamente. Fantástico, fantástico. Eu acho que daqui a algum tempo isso deveria ser obrigatório. Só pode se candidatar se você tiver esse curso. Exatamente, isso é fantástico, né? Teríamos que ter alguns quesitos básicos, né, para todo e qualquer candidato. Sim. É uma forma da gente qualificar, aprimorar, melhorar o nível dos nossos representantes, né, dos nossos funcionários que queiram, né, prestar esse serviço, esse trabalho à comunidade. Sensacional, adorei isso aí. Os candidatos que tiverem isso já me interessam. já acho que já tem um passo à frente. Hoje você, então, vereador, e eu queria que você falasse dos projetos, né, oferecidos nesse período. Então, uma das bandeiras que nós abraçamos foi a Lei da Liberdade Econômica, logo quando ingressamos no mandato, por entender que é uma lei importante, que gera desburocratização, que facilita a vida da classe empreendedora, do pequeno, do médio empreendedor. Quem gera riqueza é o empreendedor. O município, o Estado, a União, só administra a riqueza desses empreendedores que estão empregando, que estão desenvolvendo, que estão crescendo a cidade. E temos essa lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, que trabalhamos durante 1 ano e meio junto ao executivo da nossa cidade. O executivo entendeu a importância desta lei, o nosso prefeito Zito encaminhou esta lei para a Câmara de Vereadores e nós aprovamos essa lei. Então, essa aí foi uma pauta, uma propositura nossa, né? Então, o que é que hoje ocorre no município de Barreiras? Temos essa lei em pleno funcionamento, mas uma lei que precisa ser aprimorada. Ela precisa ser lapidada. Então, esse é um trabalho, quando a gente fala de desburocratização, a gente não está falando de um trabalho de curto prazo. A gente tem que olhar o médio e o longo prazo. Temos que olhar lá na frente. É um trabalho que temos que caminhar permanentemente aqui na nossa cidade. Independente de estar vereador, amanhã não estando vereador, outros que estão lá no Legislativo têm que empunhar essa bandeira para que tenhamos, a médio e longo prazo, uma cidade cada dia melhor, no sentido de dar condição das pessoas empreenderem, gerarem emprego, acreditarem, investirem, não encontrar dificuldade, barreiras, seja do poder executivo ou do legislativo. Então temos que aprimorar procedimentos, temos que melhorar leis, temos que fazer uma discussão mais ampla, iniciativa privada, poder legislativo, poder executivo, unir todos esses segmentos para que possamos caminhar juntos e desburocratizar cada dia mais a nossa cidade. Então essa aí é uma bandeira nossa, que a gente vai dar continuidade
aí nos próximos meses. E independente de estar vereador ou não, a gente vai estar sempre pautando e trabalhando em cima disso. Fantástico, porque eu acho que quando a gente trabalha por uma causa, independente de onde estejamos, que ela precisa continuar sendo defendida, né? E que todo mundo abrace isso, não porque é um projeto de A, B, C ou D. Se a gente de fato trabalha por um bem comum, o ideal é que as pessoas aprovem, analisem o que de fato faz sentido, né? E que de fato vai trazer melhorias para a população. E que pena às vezes que a gente não é o dono daquela grande ideia, né? Poxa, eu adoraria ter tido isso. Mais uma vez que o meu colega teve, ele também está pensando no... Então vamos aprovar, vamos apoiar, vamos fazer acontecer. Porque aí sim eu acho que a roda começa a girar. É uma pauta de todos, né? Uma pauta comum. Eu costumo dizer que tem algumas bandeiras que elas são apartidárias. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, da bandeira do aeroporto, né? A reforma do aeroporto regional. Eu venho pautando isso desde o início do mandato, até porque era uma pauta que eu já trago comigo desde o início da Comissão pela Paz e Segurança. A gente, quando surgiu, né, a Comissão da Paz foi criada, nós elencamos lá 5 bandeiras, 4 resolvemos, e a reforma regional do aeroporto, essa não aconteceu. Então já são 18 anos. E lá no Legislativo, a gente já vem pautando isso já há bastante tempo. Então nós temos lá colegas vereadores que conversam, que são muito próximos ao governo do Estado. Então, esses colegas, eles têm uma importância porque eles conseguem um diálogo mais próximo, porque quando a gente trata da pauta do aeroporto, a gente sabe que nós dependemos para que essa pauta seja concretizada da boa vontade, do desejo do poder estadual. Nós tratamos dessa pauta, nesses últimos 18 anos, com os 2 últimos governadores. Estivemos com eles, conversamos com eles, dialogamos com eles, falamos da importância de termos este imobiliário logístico funcionando na sua plenitude, fazendo conectividade com todo o país, com todas as companhias aéreas. Porque quando a gente fala de aeroporto, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de turismo, a gente está falando de geração de emprego, de renda, né? Isso não tem bandeira ideológica, isso não tem partido. A gente está falando de progresso, de desenvolvimento, está falando do Oeste, não está falando também só de barreiras, a gente está falando do todo. Né? Então, a gente, quando trata de algumas pautas dentro do âmbito do legislativo, a gente tem que ter o compromisso, independente do partido e da bandeira que você defenda, porque a gente tem que pensar, acima de tudo, na nossa cidade e na nossa região. Isso. Uma das pautas que a gente fez uma pesquisa com as pessoas quando falou da ideia de criar esse projeto, né, do que elas gostariam de ouvir, de algum tema, algum assunto que todo mundo quisesse ouvir dos nossos pré-candidatos. E o aeroporto era um desses assuntos e um outro era a exposição, que eu acho que a Barreiras sente muito, né? Hoje não ter mais a exposição. Hoje temos a primavera, né? Que eu quero que você fale também um pouco sobre isso, mas a gente sente que não existir mais a exposição de Barreiras perde-se muito em todos os setores, como você acabou de falar. O comércio sente, desde aquela cabeleireira ao restaurante, todo mundo sente, ao turismo. Eu queria saber como é que você vê Barreiras não ter mais exposição, se de fato você sente que a cidade perdeu, se o AgriShow, que compara-se muito, não veio o Bahia Farm Show, então a partir daí deixou-se de ter a necessidade de existir o Expo Barreiras. Eu queria ouvir de você o que é que você... O Festival Primavera, ele surgiu, eu estava compondo ali a equipe de secretários do governo do prefeito Zito. Tivemos uma reunião lá no Parque de Exposição, e naquela reunião com um grupo de empreendedores, CDL, a Associação Comercial, enfim, várias pessoas, e a gente pautava justamente isso, né? Qual seria uma outra ação que o governo municipal poderia fazer para ocupar essa lacuna pela falta
deste grande evento que nós tínhamos, que era a exposição. E foi dali que surgiu a ideia, a sugestão de realizarmos um festival que pudesse agregar a questão do micro, do médio, do grande empreendedor, né? E trazer também a parte festiva, né? Então seria o entretenimento com a parte de negócios. Todo evento ele é importante para a cidade, porque quando a gente fala de um evento, seja de médio ou de grande porte, a gente sabe o quanto a economia dessa cidade ela é movimentada, quantos segmentos estão interligados, conectados, do pequeno ao grande, do cabeleireiro, daquele hotel que emprega, do garçom, do restaurante, né? É um movimento grande de recurso que é movimentado na cidade. Inclusive, no passado já foi até feito e realizado algumas pesquisas e levantado alguns números, e a gente sabe que esses números é da ordem de milhões de reais que são movimentados na cidade. Quando se fala da exposição, é inevitável a gente ter uma comparação com relação à Bahia Farm Show. A Bahia Farm Show ela surgiu de uma proposta totalmente diferente, abarcou um nicho de mercado, um segmento, né? Hoje é uma feira consolidada, é a segunda feira mais importante do Brasil, que movimenta, não é nem cifra de milhões, mas de bilhões, né? Então, eu acho que nós temos hoje que buscar a nossa vocação. Barreiras tem a sua vocação natural, em termos de feira, em termos de eventos. Eu acho que a gente está caminhando para que tenhamos a médio e longo prazo aí, um espaço. A gente sabe que o Parque Engenheiro Geraldo Rocha hoje ele está vindo e vai ser apresentado em breve com uma nova proposta, uma proposta totalmente também importante que preenche uma lacuna aqui que nós não tínhamos aqui na nossa cidade de Barreiras e vamos passar a ter, que é uma área de lazer que congrega vários imobiliários, vai ser o pulmão ali da nossa cidade, uma área nobríssima que vai ser utilizada todos os dias, né, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Vai ter eventos também nessa área, diferente do parque de exposição que nós tínhamos no passado, que era um determinado período, e eu tenho certeza que teremos uma área apropriada para que tenhamos eventos de médio e grande porte, como tivemos agora recentemente o São João, que foi um grande evento, mas provavelmente não será ali uma área permanente, porque temos ali o hospital que está sendo construído, então provavelmente não é permitido por lei, né, eventos dessa natureza quando se inaugurar ali o hospital. Mas eu creio que em pouco espaço de tempo aí teremos aí uma área apropriada para que a gente possa aí caminhar e termos projetos grandes como tínhamos o Parque de Exposição. Na verdade, não deixamos de ter. Temos um São João grande, temos um Carnaval grande, teremos um Festival Primavera grande também aqui na nossa cidade, pelo que eu estou sabendo, né, que vai movimentar bastante. E teremos, eu acho que em algum momento, algumas outras novidades aí, ousadas aí, que estarão surgindo. A gente fica na torcida, porque eu acho que as cidades, né? Na verdade, acho que a gente tem que pensar na região como um todo, né? Quando a gente fala do Bahia Farm Show, a gente não precisa competir, né? Eu acho que toda a região ganha. Quando se tem grandes eventos aqui, todo mundo é beneficiado. Quando se tem eventos em Luiz Eduardo, a Vaquejada de Formosa do Rio Preto é um grande evento, e eu acho que todo mundo ganha, né? Dos passantes, de quem vem, de conhecer. Então, acho que tudo isso tem que ser também interessante quando você coloca aí a questão do competir. Eu tenho dito isso com relação à questão do aeroporto. Eu tive a grata alegria de fazer o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Eu passei por uma cidade chamada Burgos, uma cidade de 130 mil habitantes, e que pulsa turismo nessa cidade. E eu fiquei ali muito curioso, falando, essa cidade deve ter aeroporto, e fui pesquisar. Então, é uma cidade que tem aeroporto. Lá é realizado, nesse aeroporto, voos domésticos e voos internacionais. E aí eu fiquei curioso, falei, não, será que as cidades vizinhas aqui têm aeroporto também? E num raio de 130 quilômetros de Burgos, nós temos 5 cidades com aeroportos, sendo que 3 dessas cidades, voos domésticos, voos internacionais. E por que eu estou falando isso?
que você acaba de colocar, que cada cidade tem a sua vocação. A gente não precisa competir entre as cidades. Uma cidade que cresce, uma cidade que desenvolve, naturalmente puxa outra cidade também. Então, o aeroporto de Barreiras não impede que outros aeroportos sejam feitos, realizados, concretizados num raio de 130 quilômetros também aqui da nossa cidade, né? Eu digo isso porque a gente sabe que muitas das vezes tem pessoas que pensam diferente e pessoas que têm poder, influência econômica e influência política, que têm um pensamento diferente e acabam fazendo um trabalho nos bastidores contrário aos interesses da nossa cidade, querendo suplantar os interesses de toda uma região, né? Então, eu estou falando de forma aqui um pouco subliminar, mas eu tenho certeza que aqueles que estão e vão assistir esse podcast aqui vão entender claramente que a gente hoje trava, né, uma luta nos bastidores contra grupos econômicos e políticos que não têm interesse que o aeroporto da nossa cidade saia. Mas a gente não vai arrefecer os ânimos, a gente está motivado, tem um movimento aí Decola Oeste que surgiu aí há 4 meses, 5 meses, né? A gente está muito organizado, está muito unido e eu tenho certeza que se não for esse governador, algum governador vai fazer a entrega do aeroporto regional por conta da importância que tem esse aeroporto, não para Barreiras, mas para toda uma região. É inconcebível não termos esse aeroporto, um aeroporto que data da década da Segunda Guerra Mundial. Quantos aeroportos já surgiram ao longo desse período aqui no nosso estado e a gente está aguardando esse aeroporto nosso acontecer e não acontece. Sem dúvida, eu venho de uma região onde durante muito tempo teve esse olhar, que é Juazeiro e Petrolina, né? E que a gente crescia dizendo, não, foi para Juazeiro, não, vai para Petrolina, e ficava nessa... E que hoje eu acho que a maturidade, o tempo, os anos, tudo acabou, gente, é uma região próspera, né? Estamos falando de estados diferentes, né? E hoje, graças a Deus, antigamente você não podia morar em Juazeiro, estudar em Petrolina, era um absurdo, né? Olha que bobagem, quando vem para as produções, tudo que se tem, é para uma região, acho que todo mundo cresce, todo mundo ganha, e eu acho que a gente tem que pensar exatamente assim. Ainda falando sobre esse assunto do aeroporto, a gente sente que, de repente, a falta de alguma representatividade estadual, federal aqui para a nossa... Você tocou num ponto-chave. Infelizmente, a nossa região padece de representatividade política, de representantes que sejam, de fato, porta-vozes desta região. Deputados estaduais, deputados federais. Não é um apenas, tem que ser vários. E nós temos condição, hoje, pela quantidade de pessoas que temos aqui nesses 35 municípios que votam, nós poderíamos ter deputados estaduais e federais que fossem genuinamente representantes aqui da nossa região oeste. Infelizmente, nós não temos. Então, nós temos hoje um movimento apartidário, fruto de uma mobilização da sociedade civil organizada, composta por diversas pessoas, não só de Barreiras, mas da região, e que faz esse trabalho de dialogar, de conversar, de cobrar, de acompanhar o trâmite de todo esse processo do nosso aeroporto. E quando a gente fala de aeroporto, a gente não está aqui descartando outras bandeiras que são importantes para a nossa região e que vamos trabalhar também através da Comissão pela Paz e Segurança. Temos aí a questão da pauta da rodovia, da duplicação da rodovia 242. Sim, temos aí a questão que hoje é um problema sério que trava o crescimento e desenvolvimento aqui, a parte energética aqui da nossa cidade, que a gente precisa, né? A gente também trata da questão do distrito industrial, que é importante a gente estar falando disso com o governo do estado, que são muitas empresas que poderiam ter se instalado ao longo desses últimos anos e não se instalaram, porque não tiveram o apoio ou se depararam com a burocracia do governo do estado e não se instalaram aqui na nossa cidade, poderiam estar gerando 100, 200, 300 empregos. São muitas empresas. Então, esse é um problema também que a gente precisa também dialogar, conversar com o governo para que
o governo passe a ter esse olhar carinhoso com o nosso distrito industrial aqui. E eu sou um porta-voz também, neste mandato também, deste segmento, né? E outras pautas que precisam ser discutidas aí ao longo do tempo. Fantástico. A gente falou de um dos seus projetos, mas eu percebo que você tem um olhar atento também às mulheres, né? Algumas mulheres. Eu queria que você falasse um pouco desse tema. Eu empunhei aí a bandeira logo na nossa caminhada. Foi assim um amor à primeira vista, digamos assim, com a causa das fibromiálgicas, né? Nós temos aqui a Associação Unidas pela Vida, que são mais de 200 mulheres que compõem essa associação. Nós não temos ainda políticas públicas estaduais e federais voltadas para as portadoras de fibromialgia. Essas políticas elas estão sendo criadas ainda. Existe uma série de discussões sendo feitas a nível federal, a nível estadual, algumas leis sendo aprovadas, algumas cidades já conseguiram avançar em criar um atendimento específico para esta classe, para este segmento, e nós abraçamos esse segmento aqui da nossa cidade. São diversas histórias de garra, de luta, de sofrimento dessas mulheres. Conseguimos apresentar 2 projetos de leis importantes que foram aprovados. Temos pautados tribunas populares. Dia 12 de maio é o Dia Nacional da Fibromialgia no Brasil. Fizemos agora recentemente uma tribuna popular, onde levamos lá especialistas para falar desta causa, desta bandeira. Estamos fazendo um trabalho de divulgação na cidade. Estamos muito próximos ao longo desses 2 anos e pouco, junto ao governo municipal, que tem dado um aporte para essas mulheres, dialogando sempre ali com o secretário, com a coordenação da Secretaria de Saúde. Enfim, ao longo deste mandato também, né, nós tivemos a alegria de prestigiar, de homenagear algumas histórias, são histórias anônimas de pessoas que contribuem de forma significativa com Barreiras. E tivemos agora a grata alegria de homenagear uma cidadã moradora de Barreiras há mais de 30 anos, que contribuiu, continua contribuindo com a nossa cidade, que é a Noêmia do Cartório, concedendo a ela o título de cidadã barreirense. E, através desse mandato, né, estamos sempre com esse olhar atento às pessoas que fazem essa cidade avançar, essa cidade crescer, geralmente pessoas anônimas, invisíveis ao grande olhar do público, né? E ali, no mandato, a gente tem a oportunidade de estar homenageando. Fantástico, fantástico, porque eu acho que é isso, a gente, dentro de cada um dentro da sua posição, acho que a gente está aqui para honrar a vida do outro, né? E é muito legal essas pessoas serem percebidas, né? Terem esse olhar atento e saber que, de certa forma, contribuíram para a história, para o progresso daquela cidade que escolheu, né? Aquela coisa do filho adotivo, né? Que a gente vem de pai e mãe, mas Deus escolheu, mas a gente tem ainda a oportunidade de escolher alguém, ou um amigo, ou um filho quando você adota. Então, assim, é um amor também forte, né? De você poder escolher a cidade onde você está e gerar frutos, quantos empregos, né? Quantas coisas não foram feitas através dessas pessoas. E isso é muito bacana. Eu acho que a gente está na vida para isso, para honrar. E o mandato nos oferece, nos dá essa condição de fazer esse exercício, em alguns momentos, de conceder esse olhar, de ter esse cuidado, né, de trazer algumas pessoas, alguns projetos, algumas bandeiras, né, tirar essas pessoas do anonimato, da voz, da representatividade, né, através do mandato do vereador, a gente consegue contribuir. Que lindo, gosto disso. Acho que a gente está na vida para isso, para contribuir.
cada um da sua forma, da maneira que pode. Agora sim, estamos caminhando para o fim desse momento, desse bate-papo, né? Que é isso que a gente fez, conhecer um pouco mais da sua vida, da sua história política também, mais de como cidadão barreirense. Então temos um protocolo aqui, digamos assim, todo mundo que vem, que compartilha com a gente um pouco dessa história, desse momento, né, de pré-candidatura. E eu queria ouvir de você, quais são os maiores desafios para um vereador? O que é que você entende aí por uns maiores desafios para um vereador na cidade de Barreiras nos próximos anos? Olha, eu vejo que Barreiras a gente precisa dar continuidade. Barreiras tem feito um acerto com o passado. São muitas mudanças, transformações profundas que ocorreram ao longo desses 7 anos e meio. Nós que estamos na vida pública temos uma responsabilidade maior, porque conhecemos com uma certa profundidade esses problemas que a cidade enfrenta, de modo geral, dos bairros, do centro, da zona urbana, da zona rural da nossa cidade. E na condição de agente público, temos que ter uma responsabilidade, e não só uma responsabilidade, mas um compromisso permanente de fazer com que Barreiras continue vivenciando este momento promissor de progresso, para que Barreiras continue avançando neste caminho de transformação que a gente está vivenciando, esse momento bacana que os barreirenses estão vivendo. Só para exemplificar, o ano passado, eu sempre acompanho as inaugurações que ocorrem na nossa cidade, e durante um mês eu estive em 15 inaugurações. Olha só, 15 inaugurações. Então isso mostra a pujança, o momento ímpar, único, né? E nós que estamos nessa vida pública temos esse compromisso de continuarmos dando aí a nossa contribuição com responsabilidade, com transparência, fazendo sempre as coisas da forma correta, da forma que tem que ser feita, né? Nunca indo de encontro aos nossos valores, aos nossos princípios. Como eu falei lá atrás, a gente tem um nome a zelar, eu estou político hoje, amanhã não vou estar, mas da mesma forma que eu sou abraçado, da mesma forma que eu adentro a casa das pessoas, eu quero um dia voltar na casa dessas pessoas e ser recebido com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, com a mesma condição que eu venho sendo recebido ao longo dessa caminhada política que venho fazendo. Fantástico. Acho que é isso, Rider. Eu quero agradecer mais uma vez. A gente começa agradecendo e a gente finaliza agradecendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história, falar da vida, né? Existem aquelas pessoas que não têm problema com isso, existem pessoas que têm uma vida mais resguardada, e você gentilmente compartilhou da sua vida, da sua história, da sua família, né? Do seu avô, dos seus pais, poder contar e conhecer da sua intimidade quando você fala da sua esposa, dos seus filhos. Esse é o motivo desse programa existir realmente, é para isso que ele está, para que as pessoas que estão assistindo conheçam sim esse outro lado, e você generosamente, gentilmente veio aqui compartilhar. Então eu te desejo sorte mesmo na sua caminhada, nos seus planos, porque independente, como eu falei, e é uma fala que eu faço questão em continuar, eu, Nâmbia, tenho um sentimento de um todo, onde todos possam ser beneficiados, né? Então, independe das bandeiras que sejam colocadas, e eu acho que quando o ser humano começar a pensar assim, as coisas comecem a, de fato... Claro que cada um tem as suas preferências e está tudo bem, né? Ter as suas preferências. Então, foi um prazer ter você aqui hoje no nosso Café com Política. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um momento assim único. Na minha caminhada política, nunca tive um momento como esse para falar da minha vida mais pessoal, mas agradeço a oportunidade. Feliz por esse exercício, por essa caminhada que tenham trilhado, pela história que venham construindo, mas sobretudo pela contribuição que eu percebo que tenho certeza que venham dando à minha cidade. Respira.
Tem muita doação aqui. Então eu quero agradecer você que está aí com a gente até agora, né? Acompanhando o nosso Café com Política. Aproveita para compartilhar, para que mais pessoas conheçam esse projeto, conheçam esse momento, tenham oportunidade de conhecer essa história. E toda segunda-feira temos novas histórias, novos pré-candidatos a partir das 19 horas. Aproveita e se inscreve no nosso canal, comenta aí, diz quem você quer ver aqui. É importante que vocês participem. Fiquem com Deus. Segunda-feira a gente tem encontro marcado, Café com Política.